Olá, meu nome é Leonardo Busato. A tese que eu vou apresentar se chama Estimativa de Preço na Nova Lei de Licitações. É possível superar o mito dos três orçamentos? A minha tese trata sobre a questão da precificação do preço de referência, ou também chamado orçamento estimativo das licitações. Durante a vigência da Lei 8666, de 1993, o tema foi já bastante discutido, mas a lei trouxe de uma forma muito genérica a disciplina do tema, tratando alguns dispositivos, expressões como, se possível, ampla pesquisa de mercado, e não trouxe uma disciplina específica sobre o tema, o que levou a uma prática costumeira de se buscar o preço de referência nas licitações para compra de bens ou contratação de serviços, por meio da contratação, por meio da cotação de três orçamentos junto a potenciais fornecedores. Especula-se que essa prática teve início com os próprios órgãos de controle. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, em 1999, respondendo uma consulta da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados, tratou do tema e aplicou por analogia a regra prevista para a modalidade convite na licitação, de modo, então, a sugerir e orientar os seus jurisdicionados que deveriam fazer sempre, quando cotarem preços das licitações, ao menos três cotações no mercado. Isso virou um costume, então, administrativo, quando, na verdade, o TCU orientou que se fizesse um mínimo de três orçamentos pelo costume administrativo. Isso passou a ser entendido como o número necessário de cotações. Mas se trata, na verdade, embora seja uma tradição hoje na administração pública, um verdadeiro mito em termos de boa governança, porque essa prática está associada a uma série de riscos que vão desde o sobrepreço até o cometimento de crimes, a atos ilícitos envolvendo fraudes, conluio entre fornecedores, falsificação de orçamentos. Especificamente em relação ao sobrepreço, o comportamento do mercado nos indica que muitas vezes aquele potencial fornecedor ele não tem interesse em ter uma relação de compra e venda com a administração pública. E ele sabe também que esse orçamento que ele vai fornecer para a administração vai compor a fase preparatória da licitação e será englobado numa média ou mediana com outros orçamentos, de modo que muitas vezes ele entende que isso pode trazer algum prejuízo para a competitividade ou para algo relacionado à estratégia de mercado. Também sabemos que nesse preço está embutido problemas relacionados à própria inadimplência da administração pública e a própria corrupção, muitas vezes, que há, de modo que a iniciativa privada sempre embute no seu orçamento esses custos nos seus orçamentos. Então, essa prática que passou a ser associado a buscar o orçamento com três fornecedores, vem trazendo uma série de problemas para a administração pública, especialmente o sobrepreço, né? Nós temos aí casos de pagamento de propina para que o preço seja estimado com determinadas empresas, realização de cotação com empresas laranjas ou fantasmas, alteração fraudulenta de valores cotados, falsificação de documentos, uma série de ilícitos aqui associados a essa forma de prática de pesquisa, que no âmbito criminal pode ensejar aí crimes licitatórios, falsificação documental, pode gerar aí responsabilização administrativa desses agentes públicos que fazem esse orçamento, além de deflagrar a possibilidade de ação de improbidade administrativa e, em relação às sociedades empresariais, das sanções previstas na Lei Anticorrupção, especificamente no seu artigo 5º. Em razão dessas questões, o próprio Tribunal de Contas da União passou a abandonar essa sugestão dos três orçamentos. E até porque o preço estimado na fase preparatória da licitação ela tem uma importância muito grande, não só em relação ao próprio preço, ela tem importância também na delimitação dos recursos que serão utilizados, ela muitas vezes permite a utilização da contratação direta,
justifica a compra por intermédio do sistema de registro de preços. Então, ela norteia uma série de questões na própria licitação. E estudos demonstram que quanto maior é o preço na fase interna, na fase preparatória da licitação, maior será o preço dos lances. Então, há uma correlação direta entre o preço que é orçado e o preço ao final que é contratado. Ciente disso, o Tribunal de Contas, então, tem já algum tempo dado uma guinada em sua jurisprudência, alertado que a administração deve consultar outras fontes como parâmetro de pesquisa, especialmente registros de contratação da própria administração pública, sistema de referenciais de preços, pesquisa em sites especializados, mas de preferência que consulte painéis de preços da própria administração pública. E isso veio agora também incorporado na nova lei de licitações, que previu expressamente, de forma diversa do que fazia a lei 8666, algumas fontes de pesquisa. A nova lei passa a incorporar a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, né, no que o próprio Tribunal de Contas também passou a denominar de cesta de preços aceitáveis das licitações. Mas tem um porém, embora a lei de licitações traga essas novas fontes, como o próprio Portal Nacional de Contratações Públicas, no seu artigo 23, nesse mesmo dispositivo, ao tratar das fontes de pesquisa, como o próprio painel, notas eletrônicas, pesquisa em sítios eletrônicos especializados, a nova lei vai dizer que essa pesquisa de preços pode ser realizada de forma combinada ou não nessas fontes, o que pode dar a entender de que é possível continuar se pesquisando em 3 potenciais fornecedores, porque essa possibilidade de pesquisa também vem prevista no artigo 23, o que viria a fortalecer essa obtusa tradição de se referenciar a bens e serviços unicamente com base em orçamento cotado junto a 3 empresas de mercado. Entendo, e é aí que fala a tese, que não é possível se entender dessa forma, que é necessário que se busque de uma forma ampliada a pesquisa de preços, a partir de uma interpretação teleológica ou mesmo sistemática da nova lei de licitações. Teleológica, buscando aqui o sentido da lei, que foi aprimorar a governança das contratações e incorporar a própria jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que já havia consolidado a necessidade de consulta a vários parâmetros. Então, não me parece que aqui o objetivo da lei seja retroceder, trazer um retrocesso em termos de boa governança. E a partir de uma interpretação sistemática, também podemos entender, por vários dispositivos da própria lei, que consagra o princípio de eficiência, da economicidade, do interesse público, do planejamento, e estabelece textualmente que um dos objetivos do processo licitatório é evitar contratações com sobrepreço, que seja possível adotar conduta diversa. A própria norma atribui também à alta administração a responsabilidade pela governança das contratações, o dever de implementar processos, estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos. Então, da leitura combinada desses dispositivos, me parece que não há outra interpretação possível, senão a de que é necessária consulta a diversos parâmetros para que se chegue a um preço aceitável e que reflita o valor de mercado. A tese, então, é no sentido de que a prática consolidada de se obter preço de referência das licitações apenas com base na cotação de orçamentos realizada com 3 potenciais fornecedores deixou de ser entendida como uma tradição aceita, para consagrar-se como genuíno mito sob a perspectiva da boa governança. E por essa razão deve ser abandonado. Isso porque, como eu referi, esse procedimento usualmente não caracteriza uma pesquisa que possa ser considerada ampla, nem que reflita, na maioria dos casos, os reais preços praticados pelo mercado, estando a sua utilização associada à prática de ilícitos contra a administração pública, que vão desde o sobrepreço ocasionado pela ausência da adequada cotação até condutas fraudulentas envolvendo aí o conluio com fornecedores e a falsificação de orçamentos. A nova lei de licitações, então, publicada este ano, acolhendo práticas sedimentadas pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União, evidencia a necessidade que essa pesquisa de preços não se restrinja a cotações realizadas com empresas, demandando uma consulta a múltiplas fontes, preferencialmente da própria administração pública, como painéis de preços e contratações similares, além de notas fiscais eletrônicas. O artigo 23 da nova lei de licitações vai estabelecer que as fontes de pesquisa
podem ser utilizadas de forma combinada ou não, precisa ser entendido no sentido de que, a partir de uma interpretação teleológica e sistemática, a consulta a variados parâmetros deve ser a regra, e essa regra tem que ser afastada apenas de modo excepcional, fundamentado e comprovado pelo agente público que realizar a pesquisa de preço, quando assim exigirem as características do objeto licitado. Obrigado.